Boa noite, passando aqui para mais um estudo do projeto missionário Além das Muralhas, onde todas as segundas nós estamos juntos aqui nesse lugar, na base da Igreja Batista, que é a base do projeto missionário, para compartilharmos um pouquinho mais de ensinamento da Palavra de Deus e da capacitação que nós necessitamos para fazer a obra do Senhor, que é a obra missionária, cumprir o ID dele, é o grande desafio que ele tem colocado em nossas mãos. E lembrando mais uma vez o que a palavra de Deus fala para a gente, que nós temos que fazer a obra de Deus com diligência, com responsabilidade, com dedicação e sem esmorecer, porque os dias são maus. Nós temos acompanhado aí pela televisão guerras e rumores de guerra, né? E muitos estão assustados vendo o que está acontecendo lá em Israel, mas na verdade é apenas a continuação de tudo aquilo que já aconteceu com a igreja desde o início, com a igreja primitiva, o que vem acontecendo no decorrer dos anos. Então, para nós não é motivo de susto algum. A gente só tem que continuar fazendo a obra e cumprindo, né, com o mandamento do Senhor de pregar o Evangelho até que Ele volte. E pensando hoje sobre a questão que nós temos passado para vocês, sobre guerra espiritual, nós não precisamos somente conhecer o nosso inimigo, mas é necessário também que a gente conheça os nossos aliados. E nós temos e precisamos contar com a ajuda dos nossos aliados. E o texto de hoje, o estudo de hoje, tem algumas coisas muito interessantes com relação àquilo que nós trabalhamos, que são as crianças. E nós temos visto nesses últimos dias como cada uma de nós, cada uma de vocês é chamada por Deus para ser uma guardiã da infância e da adolescência, porque o inimigo ele não tem brincado. Ele não tem brincado e ele não tem poupado nem as crianças, né? Ele usa com força, com intensidade os adultos que estão dando lugar a ele, mas eles estão atacando também de uma forma muito feroz as nossas crianças. Então nós precisamos estar respaldados, né, na palavra de Deus, no conhecimento da palavra, para que a gente possa combater esse inimigo atroz, esse inimigo que não perdoa nem mesmo essa criancinha que está aí. Ela não tem nem 2 anos, né? Bebê lindo que está ali no colo da Andréia, coisa fofinha, né? Esse tiquinho de gente. Mas se vocês forem olhar do ponto de vista espiritual, Satanás não poupa nem essa menina. Saiu do ventre da mãe, né? Passou a ter uma existência aqui do lado de fora. Se já no momento da fecundação já começa a guerra, porque a gente vê hoje a questão do aborto, né? A criança está ali ainda dentro do ventre da mãe e já tem uma tentativa de acabar com a vida dela. Então, eu acredito nessa geração, nós temos que preparar essa geração para a volta, para o retorno de Jesus. E hoje a gente vai dar mais um avanço, né, no estudo que nós temos feito sobre os nossos inimigos, as nossas armas de guerra. E hoje a gente vai passar um pouquinho mais sobre alguns detalhes de angelologia. Alguém já ouviu falar nessa palavra estranha? Angelologia. Vocês sabem o que significa? Estudo dos anjos, né? É uma parte da teologia onde a gente estuda sobre as características dos anjos. Por que é importante a gente saber sobre isso? Porque senão a gente comete muitos erros, a gente acaba cometendo muitos enganos, né? Como na última aula, na semana retrasada, nós falamos que os anjos eles não devem ser adorados, porque eles são espíritos ministradores e eles servem a nós. Então nós não devemos adorar os anjos. Essa palavra é uma palavra composta e ela quer dizer estudo dos anjos. Logia vem de logos, estudo,
E ângelos, né? Angelologia vem de ângelo. Então, é estudo dos anjos. É a doutrina dos anjos. A gente vai falar sobre a existência dos anjos. E por que esse é um assunto importante? Para vocês terem uma ideia, o ensino da existência dos anjos é mencionado na Bíblia em 34 livros. 34 livros da Bíblia, são um total de 66 livros, a Bíblia toda. Em 34 fala sobre os anjos. E a palavra anjo na Bíblia, ela ocorre 275 vezes. Então, é um assunto de muita importância. Se não fosse de importância, não teria tantas menções como a gente vai ver. E por que também nós devemos estudar sobre os anjos? Como eu falei, a gente tem que conhecer os nossos inimigos, né? E recapitulando, quais são os nossos inimigos? Satanás, a nossa própria carne e as pessoas que se levantam contra nós. Nós temos que conhecer os nossos inimigos, mas é muito importante saber também quem são os nossos aliados. Porque tem momentos que a gente passa por situações de tanta diversidade que a gente acha que a gente não vai aguentar, a gente acha que a gente vai sucumbir. Então a gente tem que saber que existem os reforços da parte de Deus. E eu quero passar isso para vocês porque as crianças também têm uma proteção da parte de Deus. E nós vamos ver isso dentro da Bíblia. Porque às vezes a gente fica com uma preocupação, vamos dizer assim, exagerada. Estou dizendo com relação aos nossos filhos, né? Ah, meu Deus, vai para a escola, o que vai acontecer? O mundo é mal, é sim. Mas a gente ora e a gente coloca os nossos filhos nas mãos de Deus, que pode todas as coisas, que tem todo o poder e que tem os nossos aliados para nos servirem. Esses aliados também guardam as nossas crianças. É interessante porque quando se diz respeito a nós como evangélicos, a gente não usa muito o termo anjo da guarda, não é verdade? Os nossos irmãos católicos, eles falam muito sobre o anjo da guarda. Nós não devemos fazer, hipótese alguma, oração para os anjos da guarda. Mas eu gostaria de colocar vocês a par, dentro do texto bíblico, que os anjos da guarda existem. Isso é real. Eles existem. E nós precisamos clamar a Deus, porque assim, para cada criança que nasce, Deus já determina um anjo ali para guardar, para proteger. Da mesma forma que do lado espiritual das trevas tem um demônio que já ali no momento do nascimento ele já está próximo para, né, agir na vida da criança. Quando nós entregamos a nossa gestação, quando nós entregamos os nossos filhos nas mãos de Deus, a gente pode acreditar, e eu não estou falando heresia, tá? Tem um anjo da guarda que protege as nossas crianças. Então, nos momentos em que a gente sentir muita preocupação, a gente pode, sem medo nenhum, orar e pedir para Deus para que envie o anjo da guarda para proteger os nossos filhos. Então, eles agem debaixo de uma autoridade nossa, debaixo de uma ordem nossa, né? E como pais, nós podemos pedir, Senhor, que o teu anjo que protege o meu filho possa estar nesse momento guardando, protegendo, livrando de todo mal. Então, em momento algum, a gente falar que existe um anjo da guarda é heresia. Então, vamos ver isso dentro da Bíblia. Alguém vai abrir para mim no livro de Mateus, no capítulo 18, no versículo 10. Esse é um versículo interessante e é um assunto que nós, como cristãos, nós quase não comentamos. Alguém já ouviu falar sobre o anjo que guarda as crianças? Eu queria uma vez perguntar, só esqueci. É Mateus o quê? É 18:10. Quem encontrar primeiro pode ler fazendo favor. Vede, não desprezais alguma destes pequenos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre vê a face do meu Pai, que está nos céus.
Olha que coisa interessante esse assunto. E eu vou falar para vocês por que é interessante. As crianças, principalmente as nossas aqui, nós temos visto que elas têm tido uma intimidade com Deus e uma revelação. Outro dia eu estava assistindo um videozinho no Instagram e alguém falando uma baboseira de uma ordem assim gigantesca. E eu falei, Senhor, tem misericórdia que essa pessoa não tem noção do que ela está falando. E no livro de Judas fala sobre as pessoas que nos últimos dias iriam escarnecer e blasfemar das dignidades. Então, se eu não conheço a Bíblia a fundo para falar, cala a boca. Aí eu fiquei pensando assim, porque tem hora que eu sou meio irônica, sabe? E eu pensei assim, Jesus perdeu uma ótima oportunidade de ficar calado. Porque se não sabe o que está falando, cala a boca. Tá entendendo? Porque Deus não é limitado, Deus não está preso à minha cachola, à minha massa cinzenta. Deus criou o nosso cérebro, mas ele é ilimitado. A sabedoria de Deus é ilimitada. Então Deus, como ser superior, como Senhor soberano, ele faz o que ele quiser. Então, se ele quiser usar uma criança, a pessoa estava falando contra isso, né? Como que você vai aceitar que Deus use uma criança pregando? E eu fiquei pensando, usa mais uma criança do que o sujeito que está falando ali. E uma pessoa de nome, uma pessoa conceituada. Então, por que que eu sou contra aquela asneirice? Me perdoa a palavra, mas estava falando asneirice, porque, sabe, não tem conhecimento e fala das coisas que não conhece. Se a pessoa tivesse realmente o aprofundamento, sabe, das coisas espirituais, sobrenaturais, não falaria tanta besteira. Porque Jesus, o que ele está falando aqui? Olha, não desprezeis esses pequeninos, porque eu afirmo que os anjos deles nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Os anjos que guardam as crianças estão sempre diante de Deus. Então, se o anjo, a gente ouve Deus falando com a gente que é adulto, tem dons espirituais, fala a língua dos homens e dos anjos, não tem uma comunicação espiritual com a gente? Por que a criança não tem? A criança está muito mais pronta, muito mais pura, muito mais digna para ouvir os anjos de Deus se comunicando com elas. Então a gente tem que ficar atento quando criança fala alguma coisa com a gente. Não ignora o que as crianças falam. Mãe, eu vi tal coisa aqui assim, ali, vi um vulto. Acredita, porque tem gente que ignora o que as crianças estão falando e a gente age, às vezes age igual o Balaque, né? Ali a mula parada diante dele, ele querendo espancar a mula parou, por quê? Para ele não ser morto, porque a mula estava vendo o anjo, né, com a espada. E se o profeta ultrapassasse, o que ia acontecer? O anjo ia descer a espada e ia matar o profeta. Então as crianças, elas têm essa sensibilidade e até nós. A Bíblia fala o quê? Que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem e os livram. Não é um anjo da guarda? Então, como eu falei para vocês, depois, para a próxima semana, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as hierarquias, as classes de anjos, de acordo com o que a gente vê dentro da Bíblia. Então, na semana retrasada, né? Nós falamos sobre o anjo mensageiro. Quem era o anjo mensageiro no livro de Daniel? Gabriel. Ele falou o quê? Que desde o primeiro dia que ele começou a orar, veio a ordem e Gabriel veio para trazer o quê? A resposta. Então, o quê? Um anjo mensageiro. E ele fala que a guerra foi tão grande que ele precisou da ajuda de um dos primeiros príncipes, que foi o arcanjo Miguel, né? Anjo-chefe, arcanjo, a palavra quer dizer. Então foi preciso que Miguel viesse para ajudar Miguel, que era um anjo de mensageiro, ele não era um anjo de guerra. Biblicamente a gente entende ali, né? O negócio foi tão feio que ele precisou da ajuda do arcanjo. Então a gente precisa entender um pouquinho dessas coisas, saber quem são os nossos aliados, para em cada momento que a gente estiver passando, que tipo de ajuda eu vou pedir a Deus? Senhor, eu estou precisando que o Senhor mande um anjo teu para guerrear essa causa. Senhor, eu estou precisando que o Senhor envie o teu anjo para trazer socorro, para trazer provisão.
né? Então aqui, os anjos das crianças estão constantemente diante da face de Deus. Então, se os anjos que guardam as crianças estão direto ouvindo a voz de Deus, é muito mais fácil Deus dar uma ordem para o anjo que está acompanhando a criança e a criança falar com a gente, porque a criança não questiona. Vocês já pararam para analisar? Eu me lembro de uma situação que eu vivi, eu creio que cada um de vocês que são mães aqui já viveram isso também. O tal dos amigos imaginários das crianças. E teve um dia que eu fiquei muito assustada com a minha filha. Por quê? Ela estava de frente para o fogão e ela começou a brincar, como se tivesse uma outra criança dentro do fogão. E eu fiquei apavorada. E eu falei assim, menina, tu tá falando com quem? Tá amarrada no nome de Jesus. Já sai amarrando, né? A criança falando sozinha com outra, que eu não tô vendo ali. Eu olhei e não via nada, eu vi o vidro. E ela virou para mim e falou assim, mamãe, eu tô brincando com a minha amiguinha. Você quer, coleguinha? Você quer comida? Eu falei, tá repreendido em nome de Jesus. Quem é professora sabe que isso é normal de uma fase da criança, né? Mas quando a gente não tem conhecimento, a gente já... Misericórdia, com o que ela tá falando ali, né? Para ser sincera para vocês, eu cheguei a abrir o fogão para ver se tinha alguém. Você tá entendendo? Mas assim, tem coisas que são normais até certo ponto da criança e a gente tem que entender até que ponto aquilo deixa de ser normal. Porque tem situações que não são normais. Eu já acompanhei uma criança, por exemplo, de 4 anos e pouco, e nós fomos fazer um trabalho de libertação com uma amiga minha, na casa dessa mãe, e a criança estava dando muito trabalho no colégio, estava numa rebeldia, numa desobediência terrível, né? Então, assim, criança é normal, certeiro, presta atenção nisso, é normal até certo ponto. Tem coisas que já saem da normalidade para o que é espiritual. Então a gente tem que ter discernimento e conhecer a palavra de Deus para a gente não falar heresia, né? Para ficar falando coisas que não tem base nem fundamento bíblico, mas ao mesmo tempo também a gente não fechar os nossos olhos para uma realidade que está patente diante dos nossos olhos. Tá entendendo? A coisa está acontecendo ali e você, isso é normal, é criança. Não, tem coisa que não é normal não. Tá entendendo? E nós fomos chamados ali naquela casa porque a criança estava numa rebeldia terrível. Estava pintando 7 na sala de aula, estava subindo nas cadeiras, desafiando a professora. E aí a gente vai, conversa um pouco com a mãe, mas o que está acontecendo? Sempre foi assim, é elevado, é arteiro? De um tempo para cá está estranho, está diferente. E nós começamos a orar, foi a primeira vez, gente, que teve manifestação demoníaca numa criança de 4 anos. Então, para você que está ouvindo a gente aí, que talvez possa questionar isso, não é uma heresia, eu vivi isso. A criança estava possuída por um espírito maligno. Tá entendendo? Outra coisa também que eu já passei e pode perfeitamente acontecer, e a gente vai ver isso dentro do texto bíblico. Os demônios, eles precisam de um corpo físico para eles agirem, porque eles são de uma natureza espiritual. Então, eles podem muitas vezes também usar animais, sabia? Podem usar animais. Quantos ataques de cachorro eu já levei evangelizando, do nada do bicho me olhar com uma raiva, com uma ira. Por quê? Porque a gente está ali em nome da verdade, a gente está ali para levar luz. Então, num ambiente que está cheio de trevas, até os animais podem ser usados pelo inimigo para perturbar a gente, né? São barulhos estranhos que às vezes os animais fazem. Os animais, eu acredito que eles têm uma percepção também mais aguçada do que a gente. Eles percebem mais o ambiente espiritual do que nós. E os demônios podem usar também os animais, né? Como podem usar crianças, independente da idade, para tirar a nossa paz. Usou uma cobra. Então, eles só precisam de um corpo físico, né?
Então, assim, não é heresia. A gente, é claro, como eu falei, a gente não vai adorar o anjo da guarda, fazer reza para o anjo da guarda da criança, né, acender vela para o anjo da guarda. Nós não fazemos isso. Mas nós podemos pedir a Deus que o anjo específico que guarde o nosso filho possa estar agindo, possa estar com a criança quando a gente não está, não é? Porque eu creio que o amor e o cuidado de Deus pelas crianças sempre foi tão grande que Jesus chega ao ponto de falar que quem não se fizer, não se tornar como uma criança, não pode entrar no reino dos céus, né? Porque o reino de Deus pertence a elas. E nós precisamos entender isso porque você pensa que quando você dá carinho para uma criança, quando você fala de Jesus para uma criança, quando você tenta levar ela para os caminhos de Deus, você pensa que o que vem contra você? O império das trevas, os demônios. Muitas vezes espíritos malignos que agem na vida da família daquela criança vai vir contra você. E aí você vai ter que entender disso e pedir a Deus que o teu anjo esteja guardando essa criança, porque a gente vai até um ponto, mas a gente não está dentro da casa das crianças. Mas os anjos de Deus podem ir. Mas a gente tem que entender que tudo é pela nossa palavra. Então nós temos que abrir a nossa boca e declarar e pedir, e profetizar e clamar a Deus sobre a vida daquelas crianças que Deus tem colocado no nosso domínio. Porque uma das coisas que eu percebi nessa convivência com criança e libertação de criança é o seguinte: o diabo, Jesus falou que ele veio para matar, roubar e destruir. É só isso que ele faz. Na vida das crianças também, ele veio para matar, para roubar e destruir. Quer ver uma coisa que alegra os demônios? É quando um pai espanca uma criança. E às vezes a criança ela está irritada, não é uma irritabilidade normal também. É uma irritabilidade provocada por espíritos malignos. Aí o pai não entende disso, faz o quê? Mete a vara, desce o cacete na criança. Quantas crianças, você que é professora, quantas crianças revoltadas com pai e mãe? Novinha, cedo. E aquela criança ela vai se desenvolvendo com ódio, com rancor no coração. Por quê? Porque ela foi uma criança maltratada, ela foi uma criança agredida, ela foi uma criança que não teve suas prioridades, não foi respeitada a sua liberdade. Então o diabo já começa desde cedo a trabalhar na cabeça dessa criança. Eu já conheci crianças já trabalhei com crianças com 6, 7 anos, que uma vez falaram para mim assim: eu queria matar meu pai e minha mãe. Uma criança com 6, 7 anos, com ódio desse tamanho dentro do coração, o que é isso? Ela vive num ambiente propício. Ela vive num ambiente dominado pelo império das trevas. E como é que a criança, a mente dela vai sendo formada? Totalmente deturpada, distorcida. Então, com ódio, com maldade, com violência. Por isso que a gente vê muitas crianças com 8, 9, 10 anos, né, no tráfico de drogas. Outro dia eu estava dentro de um estabelecimento comercial aqui, e entrou um garoto pequenininho, aos meus olhos, né? Bem raquítico. E o dono do estabelecimento falou assim: que pena, foi morar em tal lugar, voltou, tá nessa vida de novo. Aí eu olhei para ver de quem que ele estava falando. Uma criança. Sim, mas você olha assim, uma criança. Aí eu vi para ele assim: você conhece? Eu conheço. Eu poderia já até chamar para trabalhar, para fazer alguma coisa aqui, mas isso daí é da pá virada. Isso aí é da pá virada. Você não sabe o que esse garoto é capaz. Eu falei: meu Deus do céu. Para mim, uma criança. Mas aí, assim, eu não conheço, não tive oportunidade. Mas vai parar, sentar e conversar com a realidade que essa criança cresceu. E eu falei assim: mas que idade tem esse menino? Eu falei assim: deve estar com uns 13 agora. Uma criança. 15. Mas é miudinho, ele é bem raquítico. Eu olhando assim, eu sinceramente, daria uns 11 anos para aquele menino.
Então, assim, é nessa realidade que a gente está vivendo hoje. Então, a gente não pode ficar despercebido, não. Agora, como que você vai chegar para trabalhar com uma criança dessa se você não entender que o que está nela é maligno? Está precisando de libertação. E a gente tem que cobrir essa criança, esse adolescente, com as nossas orações, sabendo com que a gente está lidando. Porque o nosso coração de mãe, eu olhei aquele menino como uma mãe. Mas com certeza, se eu fosse conversar com ele, eu ia ver que a malícia não é de uma criança. Agora, quem forjou o caráter daquele menino? Aí o dono do estabelecimento falou para mim assim, a família é toda destrambelhada. Então o que está faltando hoje são os valores principais. Família. Então a gente está sendo chamada por Deus. Eu quero falar para cada um de vocês da importância que vocês têm e por que Deus está permitindo de cada uma ter um conhecimento que talvez até agora não tinha. Nós precisamos nos aprofundar cada vez mais, porque não está fácil. Não está fácil. Então, assim, as crianças têm os anjos que guardam? Tem, mas ao mesmo tempo que tem os anjos da parte de Deus, também tem os demônios, os anjos decaídos, né? Lutando por quê? Pela alma da criança. Então, independente de ser criança, eles precisam de um corpo para eles atuarem. Vamos ver no Salmo 91, no versículo 11. Aí eu faço uma pergunta para vocês. Tem gente que tem a mania... Ai, vou deixar minha Bíblia aberta no Salmo 91. Isso adianta alguma coisa espiritualmente? Não. Por que não adianta? Não tem efeito nenhum. Porque a Bíblia aberta sem ler não adianta nada. É amuleto. A Bíblia não é um amuleto. Então não é um texto da Bíblia que vai me livrar do mal, né? É a minha fé, é a minha oração. Oi? Ela só é uma inspiração aberta. A Bíblia aberta é a boca de Deus, fechada ele é um livro qualquer. A deixada de lado lá também dentro de casa é um livro qualquer. Não vai fazer nada. Né? Não vai fazer nada. A Bíblia não tem poderes no papel, né? De sair um poder sobrenatural, um poder mágico. É Salmo 91, versículo 11. Alguém lê para mim, fazendo favor. Porque aos anjos dará ordem ao seu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Porque aos anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Aí eu pergunto, Deus dá ordem aos anjos para nos guardar? Dá. Em todos os lugares? Sim. Em qualquer lugar? Sim. Mas aí eu vou tentar a Deus andando em certos lugares em determinados horários? Não. Porque Deus vai dar ordem para um anjo para me guardar? Não, aí você vai se lascar. Não é? Então, assim, a Bíblia diz, Jesus ensina isso muito bem claro, deixa muito bem claro, né, no ensino da tentação no deserto, que ele fala, não tentarás ao Senhor teu Deus. Então, Jesus, como filho de Deus, sendo o próprio Deus, né, tendo o mesmo poder, ele não tentou Deus. Então, por exemplo, se uma pessoa teve dificuldade, já foi derrotada alguma vez no vício do álcool, né? Vai falar de Jesus num lugar onde só tem gente, né, entornando tudo, né? Você pode entrar naquele lugar ali sozinho, sem preocupação nenhuma? Se Deus te mandar, amém, porque Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. Mas se você já foi derrotado numa área, o diabo sabe qual é a tua fraqueza, ele vai te tentar na tua fraqueza. Então Deus vai guardar? Vai, mas é para eu ir lá naquele lugar, naquele momento, naquele horário? É para eu ir sozinha? Não é à toa, é só completar aqui, não é à toa que Jesus mandou ir os discípulos de 2 em 2, nunca sozinho. Não é bom que a gente esteja sozinho. Ah, porque eu tenho os anjos de Deus acampados ao meu redor, porque nós temos os anjos ministradores, eu vou sair por aí fazendo obra. Não. Se a ordem foi de 2 em 2, Jesus sabe por quê. Enquanto um está falando, o outro está orando, o outro está intercedendo. Mas um detalhe também, quem trabalha com missões precisa saber. A gente vai fazer evangelismo na rua, ou vai fazer evangelismo
em casas onde tem crianças. Ah, porque a criança eu posso tranquilo fechar o olho para orar. Não fecha. Vai levar pra casa. Você não exatamente. Eu Né? levei uma ali. Acordei. De criança? Não. Não, mas tem gente que acha assim, porque eu vou orar por criança, eu não preciso ter muito cuidado. Precisa ter o mesmo cuidado como se você estivesse orando por uma pessoa adulta. Ah, nós vamos para a rua fazer um evangelismo. É uma alma. Você está lidando com almas. Então, quando você está lidando com alma, você está lidando com seres espirituais. Se você está trabalhando e lidando com seres espirituais, o mundo das trevas também está ali, mesmo sendo criança. Então, eu não sei se vocês já perceberam, a gente que tem um pouco mais tempo de estrada com criança percebe isso. E às vezes quem não trabalha com criança também, mas tem uma percepção das coisas espirituais. Já viram que tem culto, que tem criança, que tem uma perturbação do inferno? Falando com sinceridade, acho que a gente não fala a meia verdade, não. Tem uma agitação, tem uma coisa que foge do controle. Tem cultos que a gente faz com criança que está uma paz. Nem que você tem que orar o tempo todo. Tem cultos com criança que você tem que orar. E às vezes, assim, muitas pessoas ficam dispersas, aí entra o puxãozinho de orelha, que a gente já falou sobre isso. Culto de criança, quem não está à frente tem que estar intercedendo. Não é ficar de um lado para o outro, ai que bonitinho, estão cantando, achando graça. Não, ali é um campo de batalha. Onde tem os anjos de Deus? Tem sim, porque Deus está presente naquele lugar. Mas onde os demônios estão também para atrapalhar a obra de Deus dentro daquele lugar. Então nós precisamos aprender, não é porque é um culto de criança, não é porque é um trabalho de criança, não é porque é evangelismo com criança, que a gente vai ficar disperso como se não precisasse estar na posição de guerra. Gente, escuta uma coisa, você é soldado em qualquer lugar, em todos os dias, em todos os momentos. Você nunca pode se esquecer da sua função em Deus. Se nós fomos convocados para esse exército espiritual, nós somos soldados de Cristo. E um soldado de Cristo não baixa a guarda, em momento algum. Só que o que acontece algumas vezes, Carla, no culto com crianças? Os soldados baixam as armas. Ah, são inocentes, são puros. Não sabem o que está ali por trás acontecendo. Não sabe como o império das trevas está trabalhando ali para que a criança não absorva nada, para que a criança não aprenda nada, para que uma criança distraia a outra que está ali prestando atenção, para que a palavra de Deus não caia num terreno fértil, venha frutificar. Porque a criança nas mãos de Deus é uma bomba atômica contra o inferno. Porque a criança é destemida, a criança é corajosa, ela fala o que dá na teia dela. Fala o que tem vontade, fala o que quer e o que não quer. Não é verdade? Então, assim, eles são grandes instrumentos nas mãos de Deus. Então, por isso, a gente que é adulto tem que ter essa vigilância, tem que estar atento. Ah, o anjo do Senhor acampa-se sim. Deus dará ordem a nosso respeito? Dará. Se Deus mandou a gente ir, pode o tiro estar comendo solto ali. Deus mandou a gente ir, a gente vai no nome dele. Porque senão seria mentirosa a palavra dele. Fala que a gente vai pegar as serpentes e escorpiões, não vai acontecer mal nenhum. Mas se você foi debaixo da ordem de Deus. Eu fico assim, indignada com algumas notícias. E de vez em quando a gente ouve, né? Há pouco tempo aí um homem foi orar no monte e morreu lá no monte. Poxa, mas Deus não guardou? Estava buscando a face do Senhor. Olha onde ele foi, o horário que ele foi, se o tempo estava adequado, o clima estava apropriado. Vai lá para o alto do morro com trovões e relâmpagos. Está pedindo para acontecer o quê? Tem uma prova com Deus. Você está entendendo? Então está tentando a Deus. Ah, mas Senhor, está escrito na tua palavra, Salmo 91. Aí anda com a Bíblia de um lado para o outro, Salmo 91, né?
Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, o som do Senhor onipotente descansará, a direita do Senhor, ele é o meu Deus. E sabe isso de cor e salteado, mas espera aí, é Bíblia, não é amuleto. Passa a ser até uma reza, né? Pode falar. Não pode. Hã? Pode Não, deixar pode ele falar. entendi ali de raciocínio. Ah, meu Deus. É porque senão, se parasse também, eu que ia perder a linha do que eu estou falando. Então, olha só, vamos ver lá em Atos 12:15, mais um texto que deixa claro para a gente sobre os anjos que acompanham as pessoas. Quem encontrar pode ler para a gente ganhar tempo. 12:15. É, Atos 12:15. Eles não acreditaram nela. Você está fora do juízo. Disseram. Quando ela insistiu, eles pensaram, deve ser o anjo dele. O que eles acharam? A respeito de Pedro. Não, você não está vendo Pedro, não. Deve ter sido o anjo dele. Então, eles tinham essa consciência de que tem um anjo que acompanha as pessoas. Tem um anjo que está do lado da pessoa. Não é? Então, não é antibíblico falar sobre o anjo da guarda. São os anjos que são ali determinados para nos guardar. E eu vou falar para vocês quantos livramentos esses anjos dão para a gente que a gente nem vê. Com certeza. É uma pedrinha na esquina ali que a gente passou e, ó, É muito, né? era pra gente cair, a gente não caiu, né? E eu vou falar para vocês uma coisa que eu aprendi. Por mais que vocês não entendam, quando as coisas dão errado, deem graças a Deus por tudo. A gente não sabe os livramentos que Deus está dando. A gente não sabe por que Deus colocou aquele impedimento no nosso caminho. Para naquele dia, a gente fica irritada, né? Nossa, eu marquei porque eu tinha que ir, eu tinha que estar lá e não deu, não foi, não aconteceu. Dá graças a Deus, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Quando algo é da vontade de Deus, eu vou dizer para vocês, nada e ninguém pode impedir. Quando é algo determinado por Deus, nada e ninguém pode se colocar no caminho, porque vai acontecer. Se foi dito por Deus, se foi prometido por Deus que naquele horário, naquele momento, você recebesse algo da parte de Deus, gente, não tem acaso. Não tem. Então a gente tem que aprender a não murmurar. Saber que Deus, ele coloca os anjos dele para trabalharem por nós. Quando é que Paulo e Silas, né, receberam da parte de Deus uma bênção grande, foram visitados por anjos? Quando eles estavam na prisão. A igreja estava orando e os anjos foram lá e eles viram os anjos. Só que eles viram. Quem estava de fora não sabia o que estava acontecendo, só viram que as grades se abriram. Mas eles que estavam em comunhão com Deus, eles sabiam que eram os anjos de Deus. Olha que mistério interessante. Tem coisa que Deus vai dar de experiência para nós, que é para nós. Não adianta você falar para os outros que vão te chamar de maluco. Você está entendendo? Deixa de ser maluco, deixa de ser doido acreditar nessas coisas aí. Tá meio, ó, soltou o parafuso, né? Né, Josi? Ah, o que você viu lá, a criança lá mexendo no negócio lá por trás do brinquedo. Tá doida? Não é doideira, não. Tem coisas que só nós vamos saber. E eu vou te falar, tem coisas que é para você orar. Não adianta nem querer passar pro outro. Ai, fulano, ora porque eu vi que por trás da criança ali tinha uma coisinha mexendo no brinquedo. Tá maluco? Tá precisando de psiquiatra? Porque tem coisas que você viu e o outro não viu. Você tem que entender que o outro nunca vai. Se Deus mostrou pra você, né? Se Deus mostrou, foi para você. Se Deus mostrou, foi para você. Então mete a cara e vai na fé. Você está entendendo? Oi? Vai que o anjo vai na frente. Vai que o anjo vai na frente. Viu, Josi? Vai que o anjo vai na frente. Então, assim, o que acontece? Às vezes a gente fica tão apavorado com algumas coisas que a gente vê quando a gente começa a viver no sobrenatural de Deus, que a primeira coisa que ocorre na nossa mente é já querer saindo logo falando para alguém o que você viu, porque, nossa, gente, eu estou vendo isso, eu estou experimentando isso. Você vai ser
apagou, né? Você está entendendo? Muita gente vai ter medo de você, outros vão falar que você está maluco, outros não vão acreditar, Não queria nem ter papo de... não vai querer nem papo. Tô doida, já tá vendo coisa, não vai ver nada disso, não. Vê nada não, é. Tem gente que acha engraçado isso. Tem uma menina que ela era mais nova e um dia o Espírito Santo mostrou algumas coisas a respeito da vida dela. Não eram coisas muito boas, né? E aquela menina tomou um pavor de mim. Se eu entrasse por um lugar, ela saía pelo outro. Se eu passasse do lado da rua, ela virava para ir para o outro. Por quê? Já fez já comigo, né? Um exemplo aí, ó. Ainda bem que tá saindo da boca dela, né? Porque se eu chegar lá, eu sei que Deus mostra. Então assim, a gente tem muito disso. Hoje eu já aprendi a lidar com isso, sério mesmo. Então eu já aprendi que eu vivo meio na solidão, meio isolada. Outro dia eu chamei alguém da minha família, não vou dizer o nome, porque todo mundo é conhecido, né? Então é preferível ficar no anonimato. Mas eu chamei uma pessoa nova da minha família e eu já estou 2 meses já com algo que Deus mostrou a respeito dele. E eu compartilhei com a mãe, aí a mãe falou assim, fulano tá aí domingo. Eu falei, não é agora, e não é na hora que a pessoa quer. Deus me mostrou, falou o que estava acontecendo e falou assim, olha, na hora certa você vai chegar e você vai falar para ele. A mãe já queria que eu fosse chamar. Eu falei, não, Deus mandou falar agora não é agora não. E passou, deixei. Passaram uns 2 meses. Essa semana agora, eu cheguei, vi a pessoa e falei para ela assim, eu preciso falar com você. Aí ela falou... E quando a minha tia vem falar, quase que a gente fala o nome, né? Mas tem mais pessoas da família assim. E eu falei, olha só, há 2 meses atrás, Deus mostrou isso, isso. Aí a pessoa fez assim, não, fez assim, ó, quanto mais ou menos? Eu falei, tem uns 2 meses. Aí começou assim, 2 meses. A bobina veio. Ó, e aí virou para ele e falou assim, faz sentido. Faz sentido. E eu falei, não faça isso, porque se você fizer, Deus vai tirar a mão. Dói na gente, mas a gente tem que falar. Então, assim, tem muitos que vão fugir de nós mesmos. Por quê? Deus vai te mostrar coisas, né? Aí vem a questão da sabedoria. Você vai ter que pedir o momento certo. Às vezes você vai ter que pedir a Deus para mandar o anjo dele na frente para preparar o caminho. Ela já viveu situações aí de perigo, de situações que Deus me mandou na casa e ai de mim se o anjo fosse na frente. Não é? Ai de mim se o anjo não fosse na frente. Porque Deus, ele tem compromisso com aquilo que... Eu sempre falo isso. Deus tem compromisso com aquilo que ele manda fazer. Agora, Deus não tem compromisso com aquilo que sai da sua cabeça. Entendeu, Josi? Até a questão, tá? Eu só tô mencionando seu nome pelo seguinte. Até na questão, assim, de visita, que algumas pessoas pedem pra gente, né? Ou alguns lugares que a gente, nosso coração... eu estou com vontade de ir lá na casa de fulano fazer uma visita. Pergunta primeiro para Deus se é para você ir, com quem você tem que ir, o momento certo de você ir. Porque às vezes Deus ele te mostra algumas coisas do mundo espiritual que não é para aquele momento e não é para aquele tempo. Você tem que aprender a discernir isso. Pode falar. Uma vez eu tive uma experiência com ela mesma, que Deus mostrou algo a ela, mas ela não podia me contar tudo. Aí eu fiquei pra ela, mas por que tu não pode falar? Deus mostrou o quê? Pra tu ficar sabendo da minha vida? Assim mesmo, revoltada. Ué, então ele cagueta agora, ele é fofoqueiro e tá contando as coisas só pra tu saber? Entendeu? Por quê? Porque às vezes a pessoa não entende que ali não é o momento de E não falar. é a hora de falar. Entendeu? A pessoa já Mas está aí preparada. depois, o tempo passou, tudo se encaixou. Aí ela falou assim, então agora eu posso falar o que aconteceu lá. É isso. Pode falar. Só para não fugir daqui da linha de raciocínio, né?
foi só para testificar comigo mesmo que tu falou agora, entendeu? Porque, tipo, aconteceu uma situação lá dentro da barbearia, né? Que a pessoa pediu para mim orar. Eu não estava no projeto, não estava firme, eu estava com Jesus que sempre tive, né? Minha fé que eu sempre tive, mas não, né? Tava... E ela falou, Josi, antes de você colocar a mão na minha cabeça, você ora por mim? Porque eu não quero que ninguém passe para você. Ela falou isso comigo. Meu Deus, forte. Gelei, olhei pra cara do alto, ela falou pra mim, eu disse, isso aí. Deus logo, olha só, eu não estava, gente. Pronto. Deus abriu a boca dela para te alertar. Aí eu falei com ela, eu não posso orar por você. Aí ela falou, mas você tem tanta sabedoria assim. Eu só falo o que é certo na hora certa, quando eu posso falar. Mas eu falei assim, eu também não sabia porque que eu estava falando. Então foi Deus me usando no momento. Por isso que eu estou falando que Deus usa o ímpio sim, Deus usa aqueles improváveis sim. Então, passou, falei, mas Deus vai enviar alguém para estar orando por você, já que é tão necessário. Aí do outro lado, quem foi que passou gritando pro lado? Tem vaga aí, pastor Josué. Esse pastor vem cá. Na hora. Mesmo. Foi na hora. Ela falou comigo, isso aí eu já contei. E tá lá, tem pessoas que estavam também lá. E na hora até terminou de cortar a cabeça, só sei que ficou só mais 3 lá dentro. Eu, meu marido e a pessoa. E ali ele orou, ele entregou que eu tinha que orar. A gente fez o trabalho e pronto. Passou. Uns 4, 5 meses, tá? Quando foi na semana passada, essa mesma pessoa que vai dar palestra, posso até perguntar que vocês vão ver que é mentira minha, né? Que às vezes, né, é muita loucura acontecendo, assim, a gente fala, igual tu falou, a pessoa fala que tá doida. Não, passou esse tempo todo. Aí essa pessoinha que foi fazer o cabelo comigo virou e falou assim, há 3 meses atrás, o diabo ia te envergonhar aqui dentro da barbearia. O que é isso agora? Aí eu, tá, vamos escutar, sabedoria fica quieto, meio truque. Ela virou pra mim e falou, porque a pessoa pediu pra você impor a mão sobre a cabeça dela e orar. Olha, você foi, ela falou assim, tipo aquelas palavras dela, não vou conseguir falar agora, mas falou assim, que bom que você obedeceu. Amém. Não era pra ter colocado a mão. Você não está pronta. Amém. Olha, vai isso. Então, quer dizer, assim, tá acontecendo as coisas comigo, gente, vocês não estão entendendo. Então, assim, eu tô pedindo muita sabedoria, porque eu corro contra com a minha sogra alguma coisa que eu posso, né, pra ver se ela me alerta. Se fala, então eu corro pro pastor mesmo. Mas assim, tá vendo como é que é as coisas? Não é no tempo. É verdade. Isso aqui foi pra testificar, porque passou, foi quase 4 meses. Amém. Ela veio me entregar semana passada. E se você tivesse achado, não, eu ia posso. ia cair manifestada, ela ainda falou. E você sem estrutura, né? Ia acontecer. Ela ainda falou, ela ia cair manifestada. Ela ia cair manifestada e você até iria expulsar em nome do Senhor Jesus, porque você pode. Mas ele ia te envergonhar, ele ia apontar todos os teus defeitos e tuas falhas. Então, olha foi tudo específico, explicou e acabou. E a própria palavra dela foi te adoçou. Mas veio no elogio. Isso ela já estava sendo usada, tá entendendo? Na verdade, veio no elogio, veio fazendo ali uma... te levantar. Eu tô aqui, ó. Para ver se você deixava o teu orgulho, a tua vaidade aflorar. Na hora, sabe que ela... Voltando uma coisa que eu tenho falado para vocês, quando o diabo ele não consegue derrubar a gente por causa de um pecado, de um vacilo nosso, ele vem para tentar derrubar nas nossas qualidades. Então naquele dia ali você foi provada no teu orgulho e na tua vaidade, não eu posso. Então nessa, se ele enche o teu coração, primeiro te elogiou, te colocou lá nas alturas. Aí você ia pagar, né, por uma situação por causa do ego e da vaidade. Isso é uma realidade. Então, assim, por que a gente tem que conhecer esses seres espirituais? Eu já falei, tanto do lado do bem quanto do lado do mal, são demônios, só que uns perderam a glória de Deus e os outros mantiveram a glória de Deus. Então, os anjos que trabalham por nós são os anjos que se mantiveram fiéis a Deus e ainda mantém essa glória. Os demônios não, eles perderam a glória de Deus. Então são anjos caídos, não tem mais a glória de Deus. Então, e eu falei para vocês também há pouco tempo, por que um anjo pode possuir um corpo, um demônio pode possuir um corpo e um anjo normal não pode? Exatamente por causa da natureza decaída deles. Eles perderam a glória de Deus e eles podem entrar no corpo do pecado. Um corpo de pecado, que o nosso corpo
né, a gente tem pecado dentro de nós. Agora, os anjos de Deus, que têm a glória de Deus, como que vai possuir um corpo pecador? Não tem. Não existe isso. Né? Esse negócio de anjo entrar, anjo possuir, não. Os anjos, eles trazem mensagens, e a gente estiver ligado espiritualmente, a gente recebe as mensagens da parte de Deus, mas um anjo me tomou. O anjo não toma ninguém. Quem toma a pessoa é o Espírito Santo. Então também vai falar besteira aí, não tem fundamento bíblico, porque o anjo me tomou, o anjo não toma ninguém, não. Se foi anjo que tomou, então toma cuidado, porque é o anjo das trevas, né? Não, mas a gente ouve muitas coisas por algumas portinhas. Ouve ou ouve? A gente já viu aquela experiência, me veio isso agora não. Aquela experiência que a gente teve em Cabo Frio, o que era aquilo? Aquele era uma manifestação dos anjos da glória de Deus. Se aproximava para trazer mensagens da parte de Deus. Eles não entravam. Até uma vez eu expliquei também para minha amiga, né, de lá, e eu falei só, negócio de anjo entrar no corpo sem antibíblico. Anjo só se for das trevas, para entrar no corpo de alguém e falar através da boca de alguém, né? Oi? E a postura que as pessoas tinham? Depois eu te explico, tá? Seja um assunto mais para outra coisa. Mas aqui uma dúvida, por exemplo, ela falou que a pessoa pediu para ela orar, certo? Ela já falou, não coloca na mão na cabeça. Eu acho assim, para colocar a mão na cabeça de uma pessoa, realmente, você tem que estar muito preparado. Porque o que está nela pode vir para você a qualquer momento. Aí, por exemplo, hoje eu estou no caminho agora, né, assim, pegando filho e tal. Vamos supor que alguém fala assim, pode fazer uma oração para mim? Se eu colocar a mão, tipo, num coração, ou aqui, assim, fazer uma oração normal para ela, pedindo a Deus que venha repreender todo mal, tal, tal. Não pode também? Não, você pode. A Bíblia diz que a gente tem que orar por todos os homens. Pode entrar na guerra. Não pode entrar na guerra dela, mais específica, de assumir para você. Não, mas tipo assim, né? Tipo, repreender. Não pode, não. Tirar todos. É bíblico, a Porque Bíblia assim, a manda. minha pergunta, né? Porque é assim, né? Igual eu olho pra minha família. Claro, assim, deve. Eles lá, eu tô Deve orar. da gente, olha o projeto. Mas entende uma coisa, orar pela sua família não quer dizer que você tem que estar dentro da casa da sua família. Não, isso. Porque o mundo espiritual, ele age dentro de uma legalidade. Por exemplo, nós estamos aqui usando esse espaço, essa sala da Igreja Batista. Foi dado um direito legal, através do pastor Paulo Sérgio, que o projeto estivesse aqui dentro. Então, ele, como autoridade, né, com autorização da igreja, porque tem o estatuto da igreja, a igreja autorizou, decidido em assembleia, nós estamos aqui por um direito legal. Então, se um dia o pastor falou assim, a igreja se reuniu e falou que não quer mais vocês aqui, um exemplo, né? Então, cortou ali, a gente não pode mais estar aqui, a gente vai ter que sair daqui para outro lugar, porque é um direito legal. Então, o que acontece no mundo espiritual? Os demônios e os anjos, eles agem debaixo de legalidade, debaixo de autoridade, né? Então, assim, às vezes você está servindo a Deus, certo? Alguém da tua família não está servindo a Deus, e quem manda dentro da casa dela não é o nosso Deus, não é o teu Deus. Então, assim, você vai orar, aí você entra dentro da casa daquela pessoa, para fazer uma oração, para lutar pelas guerras dela, mas quem está mandando lá dentro? É o outro lado. Então você vai receber algumas retaliações na tua vida, porque o direito legal lá dentro, quem tem é o outro, o império das trevas. Entendendo? Agora na tua casa não, você ora porque você sabe quem manda na tua casa, você sabe quem é o Senhor da tua casa, quem é o Senhor da tua vida, maior é aquele que está em você. Então você está no teu ambiente, ora, Senhor, abençoa, envia teu anjo, vai lá. Agora não quer ir lá dentro da casa da pessoa. A gente vem falando sobre isso, a questão da libertação, né? A gente tem que orar para uma pessoa ser liberta depois que ela se entrega a Cristo. Porque aí sim, Jesus vai ser o Senhor da vida dela e vai subjugar aquele espírito das trevas que está agindo na vida dela. Agora, se ela não tem Jesus, sabe o que vai acontecer? Você vai lá, expulsa, o bicho sai, porque ele tem que sair no nome de Jesus.
Aí daqui a pouco você sai de lá, a pessoa dá legalidade novamente, porque tem as obras da carne que fazem com que eles ajam na vida dela. Aí os demônios vão voltar. Aí você vai ficar igual um palhaço, bobo da corte. Você vai ficar perdendo teu tempo, desgaste. Você paga um preço fisicamente, espiritualmente. Por quê? Jesus não é o Senhor daquela casa. Então você ora na tua casa para aquela pessoa. Agora, se Deus te deu uma ordem para ir até aquela casa, aí você já vai pedir a Deus, você vai se preparar, você vai chamar alguém para ir contigo, para não ir sozinha pisar naquele campo de batalha. Entendeu? Vou contar uma experiência aqui. Uma vez, né, Deus usou uma pessoa e falou assim, ó, vai chegar alguém na tua casa e vai falar para você orar aqui, para vir para você orar. Se a pessoa vier aqui, você ora aqui na sala. A gente fazia coisa na sala. Aí, engraçado, dispersei, desliguei, porque Deus falou, mas eu não sabia que dia que eu fazia isso. Aí chega uma pessoa assim, tu ora por mim aqui? Aí eu falei, que a gente tem mania de ir, né? Eu falei, tá, vamos lá. Ela falou assim, mas pode ser no banheiro? Eu falei, tá. Entrei no banheiro e falei, gente, eu acho que eu morri. Eu acho que eu morri. Tu lembra disso? Eu falei, sim, Jesus. Ela falou assim, eu falei, pode ser aqui, mas eu dispersei. Aí ela falou assim, pode ser no banheiro? Eu falei, tá. Porque aí, de repente a pessoa tava com vergonha. Gente. Aí depois quando morrer, olha, o que a pessoa tinha passou pra mim, eu Você sentiu? Não, era obra de feitiçaria, de bruxaria, passou pra mim, eu tive que vomitar. Enquanto eu não Botar pra fora. vomitei, tirei tudo aquilo. É porque o intercessor toma um lugar do outro. Me matando, e eu sentia isso aqui, me sufocando. Tu não lembra disso? Não sei se tu lembra. Muitos anos já que eu fazia culto nos lares, né? E apertava aqui, eu falava, Senhor, meu ar fugia. Eu falei, Senhor Jesus, eu falei assim, Rô, deixa eu te perguntar uma coisa. Alguém foi dentro coisa pra tu orar? Eu falei, foi, chique. Aí eu lembrei disso, eu falei, foi. Ela falou, Deus te avisou pra tu não fazer isso, tu fez. Foi rebeldia sua. Enquanto eu não botei aquilo, eu vomitei, gente, alta, eu não sei o que é. Depois que eu botei aquilo pra fora. Vamos ver, dentro da minha casa, fazer libertação? Não. O que acontece? Isso, tem que ter um local. Ô, Vaninha, né, que eu acho que a mais novinha aqui, o bebezinho é você, né? Espiritual. Tá aprendendo a dar os primeiros passos, coisas que alguns aqui já estão mais adiantados. Então, assim, o que acontece quando a gente intercede por alguém? Quando a gente é um intercessor, né? Você ora por outra pessoa. O intercessor, ele toma o lugar da outra pessoa. Então, espiritualmente, é como se você estivesse representando aquela pessoa. Então, você entra na frente dela. O que está vindo contra ela, você passa a ser escudo, vai vir contra você. Mas isso é quando Tá entendendo? Diretamente intercessão. Né? É, quando você entra numa guerra específica da pessoa. Mas posso... Pode. Até então, essa questão assumimos hoje uma responsabilidade de orar pela pessoa. Então, assim, vai naquilo que o Senhor te direcionar e se em algum momento até você se sentir constrangido, ore a palavra. Eu tenho falado muito isso. Ore a palavra, porque na palavra não tem como você se perder. E isso também, se eu estiver errada, pode me corrigir. Uma das características da pessoa que é intercessora é que a gente não fica, vamos dizer assim, na questão da oração, Senhor, abençoe e guarda. Deus costuma trazer coisas específicas sobre a vida da pessoa. Então, a dimensão da oração, ela sai daquela coisa do controle, vamos dizer, natural e vai mais para a direção muito profunda do que é, de repente, a raiz do problema, da situação que a pessoa está vivendo. Então, mediante esse propósito que nós vamos começar hoje, se tiver na dúvida, isso é para todo mundo. Ora a palavra, fica no que o Espírito conduzir. Senhor, eu vou orar a palavra e a palavra vai te resguardar. Mesmo quando a pessoa pedir oração, um parente, um pai, uma mãe, sei lá. Ora a palavra. Mas o que você disse? Orar por saúde, orar por salvação. Sim,
Orar por proteção, mas é é diferente. intercessão Por exemplo, não. se for orar por cura, você fala, porque por tuas pisaduras nós fomos Isso sarados. aí. Tu usa a Bíblia como base para a Pra oração tua que tu estiver oração, fazendo. sim. Depois a gente pode ver um estudo sobre vários tipos de oração. Isso. Aí você vai ver o que é uma oração de louvor, o que é uma oração de agradecimento, o que é uma oração de intercessão, uma oração de guerra. Então tem vários tipos de oração. O que eu quis dizer é o seguinte, você como dando os primeiros passos, não é bom, porque senão se arrebenta. Você vai entrar numa oração de guerra, né? Em coisas profundas na vida da pessoa. E às vezes não tem estrutura espiritual para aguentar isso. Mas depois a gente vem nesse assunto e a gente fala sobre vários tipos de Por oração. exemplo, uma vez ela orando por mim, ela dava a sensação de vômito, né? Como se ela quisesse, enjoava ela. Mas aquilo ali era o pecado que eu estava vivendo. As Não é que eu coisas tinha que ela- comido alguma coisa de macumba. É porque ela sentiu a podridão que eu estava vivendo. E ela orando, ela começava a dar vômito. Entendeu? Porque o negócio É era... como se eu tivesse entrado numa dimensão de viver o que ela estava fazendo. Tá entendendo? Então eu senti as coisas que aconteciam com ela e me deu aquela repulsa, daquele enjoo. Entendeu? Então tem Isso muita acontece diferença. Nessa Mas questão da sensibilidade espiritual, isso acontece, porque eu tenho, por exemplo, amigas, são amigos, né? São amigos. Só que há tempos que a gente fica. Não consegue conviver com a pessoa em elas, determinados atitudes períodos. delas práticas. Por conta de toda a questão, né, no nível espiritual de comprometimento. Então, há tempos que a gente se afasta, não é isso? Há tempos que a gente está afastado, porque não é porque você melhora ou pior, dependendo do grau que você está e da situação que a pessoa está, não consegue, né? É o que as pessoas têm popularmente dizer que não bate, né? Não flui, não consegue ficar perto. Mas então assim, entendeu a diferença? Então, numa outra ocasião a gente fala sobre essa questão dos diferentes tipos de oração, porque é bom a gente saber também, né? Como proceder, de que maneira você orar em cada situação. Agora a Bíblia diz orar por todos os homens. Sim. A gente tem que orar por todas as pessoas. Vânia, eu não gosto que qualquer um coloque a mão na minha cabeça, não. Tá certo. Sabe por quê? Porque eu não sei nem o que tem Que nele. está sobre a vida dela. Entendeu? Então, eu acho assim, orar, coloca a mão daqui, mão no coração. Agora, na cabeça, acho muito É complicado. Eu não gosto, entendeu? Então, olha só, gente, vamos ler lá no livro de Gênesis, capítulo 48, versículo 16, porque em algumas situações a Bíblia vai falar de anjos e eles se manifestam também através do estereótipo humano, então com características de homens. Aí você fala assim, ué, mas espera aí, tá falando de homem, mas é homem ou é anjo? Né? Mas porque eles apareciam na forma de homens. Então Deus ele pode fazer o que ele quiser. E até com relação a isso, eu estava lendo hoje, né? Que alguns, sem saber, por causa da hospitalidade, né, atenderam anjos, receberam anjos nas suas próprias casas. E esse versículo que a gente vai ler, ele fala sobre isso, uma experiência de Abraão, onde ele recebe, a Bíblia fala 3 homens, mas 3 homens ali são 3 anjos. Então alguém lê para mim, Gênesis 48, 16. E o anjo que me livrou de todo o mal, abençoe estes rapazes, e seja chamado neles o meu nome, e o nome de meus pais, Abraão e Isaque, e multipliquem-se como peixes em multidão no meio da terra. Tá de acordo com a versão de vocês aí? Não é diferente. Eu acho que é 48, 16. O anjo que me tem livrado do mal, abençoe os rapazes, que eles sejam chamados pelo meu nome e pelo nome dos meus pais, Abraão e Isaque, e os descendentes deles venham a ser uma verdadeira multidão na terra. É esse 48. 48, 16. Tinha peixe no Só peixe. Ah, tá.
Deixa eu ver aqui. Então, o anjo, isso mesmo. Abençoe seja a paz, seja nele chamado o meu nome. É porque um pouquinho antes ele fala, né, sobre a aparição desses anjos aí, mas ele fala rapazes, só que não eram rapazes, eram anjos com aparência de talvez jovens, né? Então pode perfeitamente acontecer isso. Então é o que eu falo, a gente não pode diminuir Deus e achar que Deus tem que ser como nós. Não, isso eu não aceito. Você não tem que aceitar. Não é uma questão que passa pelo crivo da tua aceitação ou não. Eu já ouvi gente dentro de igreja e assim, você está contando essas experiências, eu não aceito isso. Gente, está escrito, não aceito, o problema é teu. Você tem o dever, o direito de não acreditar. Agora que está na Bíblia, tá. É como eu falei para vocês, a gente não fica adorando anjo da guarda, mas tem base bíblica? Tem base bíblica. Então, se a gente não entende, não questiona, mas pelo menos fica falando, eu não aceito. Quem é você para não aceitar? Um sopro da boca do Todo-Poderoso se vira pó. Um sopro da boca dele, a gente, todo mundo some, evapora. Então, nós não temos que ficar questionando Deus. Ele é Deus, nós somos servos e ponto final. Ele é Deus. Ninguém explica Deus. Ninguém explica. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem foi seu conselheiro? Alguém conhece a mente? A Bíblia diz, nós temos a mente de Cristo. Então, ele dá a conhecer a nós, através do Espírito Santo, algumas revelações que para as pessoas naturais, elas não têm. É loucura. Né? Mas ninguém conhece tudo sobre Deus. Então, nós estamos muito longe a respeito daquilo tudo que Deus é e de que o mundo espiritual tem reservado para nós. Agora, a gente vai conhecer à medida que a gente se aprofundar, à medida que a gente mergulhar. Se vocês não quisessem crescer espiritualmente, vocês estariam aqui? Não, eu acredito, não porque somos nós, não, poderia ser qualquer outra pessoa, como eu aprendo com a Carla na capacitação, tá entendendo? Poderia ser qualquer um. Mas se você não estivesse aqui mergulhando, você talvez teria o crescimento que você tem tido até agora? Porque eu vejo aqui que cada um tem crescido. Cada um tem procurado desenvolver mais e mais. Coisas que talvez a gente passou anos dentro da igreja e nunca ouviu falar sobre esses assuntos. Porque tem coisas que não é do interesse de líderes ficar falando. Porque, infelizmente, o que acontece? Eu falo isso com tristeza. Tem líder que gosta de ter as pessoas presas a si. Tem líderes que gostam de ser idolatrados. Tem líderes que gostam de ter pessoas ali toda hora na dependência deles. Não, a nossa dependência, a dependência de vocês, não deve ser de mim. Deve ser de Deus e do conhecimento da palavra. É disso que vocês precisam. Tá entendendo? Então, olha só, nós vamos falar de alguns aspectos agora sobre a personalidade dos anjos. O que é uma personalidade? Eu falei naquela palestra das mulheres ali, que a gente teve, né, de acolhimento à mulher, que personalidade é diferente de caráter, né? A pessoa pode ter uma personalidade forte, né, temperamental, mas de bom caráter. E a pessoa pode ser mansa, que nem uma pomba, mas tem um caráter todo distorcido. Então, personalidade e caráter são duas coisas diferentes. Então, o que é uma personalidade? É o que caracteriza uma pessoa. Então, quais são as características dos anjos? É isso que a gente vai ver agora. Uma das coisas que a gente tem que saber é que os anjos possuem intelecto. O que é o nosso intelecto? Carla, o que é o nosso intelecto? O que é o nosso intelecto? Nossa inteligência, capacidade de raciocínio. Capacidade de raciocinar, capacidade de analisar, capacidade de saber a diferença entre o que é certo e o que é errado, a capacidade de tomada de decisão. Isso faz parte do nosso intelecto. Os anjos, eles têm um intelecto. Às vezes, a minha preocupação com relação tanto a anjos quanto a demônios é que as pessoas blasfemam achando que eles são umas coisinhas qualquer. Não são.
Os anjos são inteligentes e eles têm poder, eles têm força. Então não subestime o poder do teu inimigo, ele é forte. Não é mais forte que o nosso Deus, mas o nosso adversário, ele tem poder. Ele tem poder. Não sei se a Rosa vai se lembrar de uma situação que nós vivemos aqui na porta da igreja, que a gente vivia orando, né? A gente era mais novo. Então, não paramos. Graças a Deus. Mas a gente passou por algumas experiências, assim, mesmo sendo de uma igreja tradicional, umas experiências terríveis, que eu acho que se um tradicional hoje passa por isso, ele não aguenta, né? Então, uma vez aqui, onde nós estamos, era o templo, né? E tinha um rapaz que todos os cultos praticamente ele manifestava. Vou falar o nome por questão de ética também, né? Mas todos os cultos ele manifestava. Então, a gente tinha uns obreiros antigos que não tinham muita paciência e não entendiam o lado espiritual, né? Então teve uma dessas ocasiões aí que um obreiro pegou esse cara endemoniado, eu era adolescente, eu falei, caramba, por que ele fez isso? Pegou o cara endemoniado e botou debaixo de chuva, tá com capeta, vai sair debaixo d'água. Ai, meu Deus. E o rapaz... Falta de conhecimento. E o rapaz ficou lá durinho, possesso, debaixo de chuva, praguejando na igreja, porque o bicho que estava lá praguejava, quem é você? Né? E começa com aquela afronta toda. Mas por falta de conhecimento. Então são muitas coisas assim que... E esse rapaz, eu me lembro de uma vez que ele levantou uma moto com as duas mãos, assim, na altura. Lê, Ah. eu já vi aqui o banco voar assim. Banco já, banco voar. Banco voar. Assim, com a mãozinha só. Já vi também. Então, tomar cuidado quando se envolver ou tiver alguma experiência com essas coisas, saber que você precisa muito da ajuda de Deus, você precisa estar revestido do poder de Deus, porque eles têm intelecto, eles são inteligentes, eles são sagazes, eles são astutos e eles são organizados. Então, por isso que eu falo, às vezes, a gente fazer as coisas de Deus, não faça de qualquer maneira, faça o seu melhor. Porque quem faz as coisas de qualquer maneira, não está fazendo para Deus, não. Porque o mundo espiritual, tanto da parte de Deus quanto das trevas, eles trabalham de forma organizada. O das trevas é o seguinte, eles trabalham de forma organizada para destruir a vida dos outros. Mas os da parte de Deus, os da parte de Deus, eles trabalham de forma organizada para que se cumpra a vontade de Deus. Tá entendendo? Então, assim, 1 Pedro 1:12. Pastor, só um instantinho. Numa conversa também a gente pode ministrar libertação numa conversa? Porque você só é assim. Numa conversa, Tipo, a pessoa está ali sentada. você pode estar falando sobre questões que vão ajudar ela a abrir a mente. Né? Porque conhecendo a verdade liberta. Aquele assunto, mas aí começa a vir na tua mente, aí começa a conversa vai tomando outro rumo, assim. A palavra diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, é igual a gente está falando da oração. Até na conversa você vai orientar a te pessoa. Perguntei, vou falar a palavra. É isso aí, a palavra dela. Não sei o que é, vou dar a palavra. E, biblicamente, conhecereis a verdade liberta. Então, às vezes, de repente, ela ouvindo a verdade, ela vai passar por uma libertação através da palavra. Né? De falar, sabe, assim, falar, aconteceu isso comigo ontem, aí eu fiquei meio assim. Então foi eu, né? Foi de Deus mesmo. Até ver que, né, foi de Deus que eu estava falando por ali. E aconteceu algumas vezes isso também ali no salão. Então, alguém que encontrou pode ler para mim 1 Pedro 1:12? Aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós. Eles ministravam estas coisas que agora a vós foram anunciados por aqueles que, pelo Espírito Santo enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, para os quais coisas os anjos desejam bem atentar.
Olha só que coisa maravilhosa. Para nós foram reveladas coisas, né? Chegou até nós a palavra de salvação, que os anjos desejam, mas para eles não foi dada essa oportunidade. Os anjos queriam ter a oportunidade que nós temos. E por que os anjos não podem pregar sobre salvação? Por que os anjos não podem pregar sobre a salvação? Ou você saberia me dizer? Eu não sei. Alguém se arrisca? Eles gostariam de fazer o que foi dado para nós, mas eles não podem. Poderia ser anjos? Eles não tiveram experiência de conversão. Anjo, é. Eles não experimentaram o pecado como nós. É Como nós que eles vão não falar de temos. coisas que eles não tiveram experiência? Agora nós não, nós estávamos mortos nos nossos delitos, nos nossos pecados. Nós nos entregamos a Cristo, passamos a ter uma nova vida e assim nós podemos dar testemunhos da graça de Deus. Entenderam? Mas como que um anjo que manteve o seu estado de glória, que mantém a majestade ainda original neles, não conheceram o pecado, eles vão falar de algo que eles não conheceram? Não, por esse anjo. Mas olha só, aí aqui entra a questão do intelecto. Eles desejam. Eles desejam e não Mas foi dada a podem. nós essa... Tá na paz. Amém, vai com Deus. Então é uma coisa assim, muito importante. Apesar deles desejarem, eles não podem, porque nós tivemos essa experiência. Eu já estou terminando aqui, tá? Só falta mais 2 coisinhas para falar aqui sobre a personalidade dos anjos, para a gente depois parar por aqui e entrar em outro assunto semana que vem. Então eles têm intelecto, ou seja, eles desejam, né? Eles sabem o que é certo, o que é errado, eles têm capacidade intelectual, então não é com qualquer ser que a gente está lidando, não. Então, até mesmo quando a gente está passando por adversidade, a gente não sabe como resolver algumas coisas, Senhor, manda teu anjo para me orientar, como que eu faço isso? Eu já vi até cadeado abrindo com a chave torta. Tá entendendo? A gente pode pedir. Pode. Senhor, envia teu anjo. Eu não estou conseguindo resolver isso, Senhor. Na hora da confeitaria, você envia. Dá ordem aos teus anjos para que procura. façam isso em meu favor, para que resolvam essa situação. Porque tem momentos que a gente está sozinho e não tem ser humano nenhum. Você vai pedir ajuda para quem? Às vezes você pediu um anjo, Deus também envia pessoas para te ajudar. Envia pessoas. Igual Envia aquele pessoal que pessoas tava lá, amor, ou de forma se sobrenatural mesmo. afogando, né? Deus mandando pedindo um anjo lá. E Deus mandava um homem e mandava, não, tô esperando um anjo. Deus mandava, Quantas vou ver, experiências a gente tem de pessoas que contam que estavam passando por alguma situação, falaram assim, eu senti uma mão me puxando. Deus envia. Eu senti que uma pessoa veio ali naquele momento e me socorreu. Então o que? A atuação dos anjos de Deus. Então, eles são inteligentes. Então tá com dificuldade de resolver alguma coisa, pede a Deus, Senhor, envia teu anjo aqui, né, para me ajudar e me socorrer nessa situação. É outra coisa que os anjos têm, emoções. Por causa das crianças, nós vamos parar por aqui, eu vou marcar. Aí semana que vem a gente dá continuidade, tá bom? Então, olha só, vamos ver se os anjos têm emoções. Lucas 2, de 13 a 15. Lucas? 2, de 13 a 15. A gente já está terminando. 3 aqui, não achou? Isso. Não, estava anotando. De Lucas repente- 2, de 13 a 15. De repente, juntou-se ao anjo uma grande multidão de outros anjos, o exército celestial louvando a Deus. Glória a Deus nas maiores alturas, cantavam eles, e paz na terra para todos aqueles que o agradam. Quando os anjos voltaram para os céus, os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém, vamos ver essa coisa maravilhosa que aconteceu, a respeito da qual o Senhor nos falou. Olha que coisa linda, um ajuntamento de anjos. Os anjos se juntaram aos outros anjos para fazer o quê? Para adorar a Deus,
para proclamar a glória de Deus, para anunciar, né, o nascimento do nosso Senhor. Gente, que coisa linda! Imagina, quando nós estamos cantando, quando as crianças estão cantando, já é lindo. Você imagina um coral de anjos, que são milhões de milhões, milhares e de milhares. Então, eles se emocionam. Eles têm alegria. Olha que coisa linda que eles ensinam pra gente. Eles não ficam só trabalhando, só guerreando, não. Eles têm prazer em adorar a Deus. A adoração. Glória a Deus. A adoração. Eu não sei se você já tiver essa oportunidade, mas é algo tão lindo assim, momentos em que você... Deus está com a gente em todos os momentos. Mas tem alguns cultos que parece que é algo tão perceptível da manifestação visível da glória de Deus. Eu já tive em alguns lugares que parecia que não eram pessoas cantando, que tinham vozes angelicais. E eles se juntam com a gente no meio do nosso louvor, da nossa adoração, para adorar a Deus junto conosco. Então imagina, quando a gente está adorando, os anjos estão adorando e aquilo agrada o coração de Deus, aí entram os anjos guerreiros, entram os anjos ministradores e eles vão trabalhando. A Bíblia fala que Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Então, quanto mais a gente glorifica, santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos. Senhor dos exércitos. Nós e os anjos fazemos parte do exército de Deus. Isso não é pouca coisa não, gente. Isso é lindo. Se as pessoas soubessem o privilégio que nós temos e saber que os anjos queriam fazer o que você faz aqui, não pode. Está escrito na palavra. O anjo queria fazer o que você faz no salão, anunciando o evangelho, não pode. Eu imagino que eles ficam lá assim, poxa vida, eu queria estar no lugar dela. Ah, se ela soubesse o privilégio, eu queria estar ali, Ou então falando. Que pode, eu não posso. Né? E eles veem a glória de Deus todos os dias, eles estão diante do trono de Deus, eles veem tantas coisas lindas e eles não podem falar, mas eles podem se revelar a nós. Então, gente, os anjos podem se revelar a nós porque eles veem coisas que nós não vemos. Então a gente tem que estar com o nosso coração sensível, né? Com o nosso coração limpo, para poder desfrutar das grandezas de Deus. Amém. Glória a Deus. Aí você vai ouvir, Carla, vai ali, ouvir o anjo falando, ela vai e vai ter uma pesca maravilhosa. Carla, faz aquele culto lá, faz trabalho com a mulher. Ela ouviu o anjo falando, porque o anjo ouviu a ordem de Deus e falou que naquele dia vai acontecer algo. É assim, mais ou menos. A gente está falando de forma descontraída, mas é desse jeito. O anjo ouviu uma ordem de Deus, o Senhor falou assim, olha, vai lá e avisa que no tal dia eu vou fazer algo no meio deles ali para minha serva obedecer e fazer certinho, porque minha glória vai se manifestar naquele lugar. Aí ela ouviu o anjo de Deus trazendo um recado e ela faz exatamente. Só vai ter o quê? Bênção. Aleluia. Isso é maravilhoso, isso é uma coisa tremenda. Então a gente tem que saber que nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco e o seu exército está na nossa frente. O Senhor é a nossa bandeira. E eu termino com o versículo bíblico do Velho Testamento, do livro de Isaías, que diz o seguinte: vindo o inimigo como corrente de água, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira. Amém. O Senhor está na nossa frente. Aqui esse território é meu, você não pisa. Essa casa é minha, essa vida é minha, esse projeto é meu. Aqui você não pisa, aqui você não toca, aqui você não tem vez. Nós só precisamos acreditar que nós somos o povo mais feliz da terra. Nós somos o exército mais do que vencedor. As armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas e todo pensamento que se levanta contra os argumentos espirituais de Cristo. Aleluia.
Então já estão debaixo dos Glória nossos a pés, Deus. porque nós somos parte do corpo de Cristo. Glória a Deus. Cristo é o nosso cabeça e o Amém. inimigo está debaixo dos nossos pés. Aleluia. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe Aleluia. e Glória que a nos Deus. conduza em triunfo, porque a Bíblia diz: graças a Deus que sempre nos conduz em triunfo em Nossa, Cristo Aleluia. Jesus. Cremos. Jesus, quando sai para guerrear pelas nossas batalhas, ele já sai vitorioso para vencer. Glória a Deus. Aleluia. Basta a gente crer. Aleluia. Tudo é possível Aleluia. ao que crê. Aleluia. Até nesse sobrenatural. Aleluia. Se a gente tiver fé, Aleluia. se a gente acreditar nisso que está escrito na palavra de Deus, Aleluia. não tem inimigo Em que nos nome resista. de Jesus. Porque o nosso general é Em nome Cristo. de E Jesus. nele nós somos mais do que Em vencedores. nome de Amém? Jesus. Que Deus nos abençoe, que Ele possa estar à nossa frente Em com nome de seus Jesus. anjos, vencendo cada uma das nossas Amém. batalhas. Amém? Que Deus abençoe a sua vida também em nome de Jesus.